Bem, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o meu desejo, que cada um possa estar usufruindo dessa graça, dessa misericórdia divina. Nós estamos dando sequência, após a introdução, que foi feita no vídeo anterior, sobre essas características que mostram a vida cristã como um modo de vida. Então, o tema que nós falamos no início é esse: o cristianismo como modo de vida. Nós lemos 1 Tessalonicenses no capítulo 2, no versículo 12, fizemos a leitura do verso 11 também para ficar mais entendível, e agora vamos falar sobre isso que é tão importante. A vida cristã, ela deve ser caracterizada, ela deve ser pontuada, ou seja, existem características que mostram que uma pessoa realmente é cristã. E é um modo de vida com diversas características, dentre as quais nós poderíamos falar de tantas outras características, mas eu achei que essas características que vamos tratar aqui são, digamos assim, um bom começo para alguém saber o que é ser cristão genuíno. Primeiramente, nós temos a característica da renúncia. Ser cristão é ter como uma característica essencial a renúncia de sua vida. Ou seja, o que antes era considerado como importante passa a ser algo radicalmente evitado. Por exemplo, a ambição pelo poder, a ambição pelas riquezas, pela fama, coisas que controlam a maioria das pessoas e que sem as quais não poderiam viver. Sabemos que algumas pessoas vivem a sua vida inteira atrás dessas coisas. E inclui também aqui práticas como vícios e as vontades do corpo. Uma pessoa que não combate todos esses elementos na sua vida, ela ainda não é uma cristã genuína. Então eu gostaria de fazer leitura de alguns textos aqui que contribuem nesse entendimento. Como, por exemplo, em Lucas 14, verso 33, aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo falando, está escrito assim: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Ou como está em Mateus 16, 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Gálatas, no capítulo 5, verso 24, que também é escrito por Paulo: e aos que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências, desejos fortes. 1 Coríntios 9, 27 também, que é outro escrito paulino, diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que, depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Então nós vemos aqui que a renúncia é uma característica cristã. Uma pessoa que não lutar contra paixões, contra os desejos do corpo, ou contra aquilo que possui, ou seja, a maioria das pessoas não possui bens. Nós vemos que existem muito mais pessoas desprovidas de bens do que aquelas que realmente possuem. Mas quando se diz negar ou seja, a sua vida e aquilo que possui, significa não pôr essas coisas que possuem em primeiro lugar. Nós precisamos pôr Cristo em primeiro lugar. Aquilo que Deus nos dá pode servir como uma ferramenta para alcançar outras coisas. A utilidade daquilo que possuímos, por exemplo, na igreja primitiva é dito que Marcos, que temos o Evangelho de Marcos, ou seja, a história de Jesus, a vida de Jesus contada por Marcos. Ele era chamado João Marcos. E a igreja primitiva se reunia na casa
pessoa bíblica, né, que se encontra, essa personagem bíblica. E é dito que havia, provavelmente, uma casa muito ampla, que era talvez do pai desse João Marcos, que deu origem ao texto de Marcos que nós conhecemos. Então, eles tinham uma propriedade que era capaz de comportar pessoas para se reunirem. Então, existem pessoas que têm posses e que servem ao reino de Deus. Como, por exemplo, José de Arimateia, aquele homem que pediu para que o corpo de Jesus fosse retirado da cruz, e ele cede um túmulo escavado na pedra, e ele tinha recursos, porque um túmulo desses era muito caro na ocasião, e ele empresta para que o Senhor Jesus Cristo fosse sepultado. Também ele utiliza linhos, tecidos, para fazer o corpo, o embalsamar do corpo, como nós vemos no relato do Novo Testamento, para que o corpo fosse sepultado. E linho também era um tecido caro, somente pessoas com recursos. Então nós vemos pessoas com recursos utilizando para o reino de Deus. Então, quando se diz renunciar àquilo que se tem, é não colocar o coração em primeiro lugar. Eu gostaria de fazer a leitura desse primeiro ponto que nós tratamos, do texto de Tito, no capítulo 2, verso 11 e 12, e encerrar esse primeiro ponto, que é a renúncia. Então, Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, está escrito assim: Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Então, quando nos convertemos realmente à fé cristã, nós devemos apresentar a característica da renúncia como um modo de vida cristã. Que Deus possa ajudá-lo a renunciar a uma vida que é passageira e que possamos nos apegar à verdadeira vida que é eterna. Que Deus o abençoe nessa tarefa.